Então hoje a gente está inaugurando nossa aula aqui sobre Maimônides, um dos grandes aí sábios de todos os tempos. É um sábio que é aceito por várias, que é uma coisa difícil, né? Aceito por várias vertentes do judaísmo como autoridade rabínica, autoridade na questão de lei. E muitos costumes que se tem nas comunidades judaicas, sefaraditas e até ashkenazitas são costumes inspiradas ou totalmente escritas e ensinadas pelo Maimônides. Maimônides, como eu coloquei aqui, é um filósofo e rabino da Idade Média, mais ou menos 800 anos atrás, do século XII. Porém, mesmo sendo um autor antigo, ele continua sendo atual, porque toda a base, por exemplo, da contagem das mitzvot veio do Rambam. Ele escreveu grandes obras durante a vida dele. Uma dessas grandes obras é a Mishneh Torah, que ela é dividida em 14 partes, é uma obra gigantesca, que é um comentário, vários comentários, das leis da Torá e suas ramificações. Um Mishneh Torah é um comentário talmúdico. Ele abarca todas as leis em suas minúcias, por isso que é uma obra gigantesca, o Mishneh Torah. Quando a gente vai ler o Mishneh Torah, a gente vê leis, por exemplo, de você sair do banheiro e ter uma certa distância, 2 metros do banheiro, para você poder fazer uma reza, uma prece. Então é um nível de detalhe do Mishneh Torah. Então o Rambam foi um grande conhecedor da lei judaica, um grande conhecedor e legislador. Então ele conhecia toda a literatura judaica como ninguém. E não só a literatura judaica, ele conhecia os principais filósofos anteriores e os filósofos de sua época. Então era assim, uma pessoa com um extremo conhecimento, tanto científico, filosófico, quanto da tradição judaica. Medicina, ele foi um grande médico que serviu até a família real, porque assim, a gente vai ler aqui no início do Guia dos Perplexos, e essa aqui é a obra completa, onde está as 3 partes do tratado aqui do Moreno Evoluindo, Guia dos Perplexos. Essa obra aqui, antigamente, ela era dividida, parte 1, parte 2, parte 3, em livros diferentes. Aí fizeram essa obra aqui da editora Sefer, a junção das 3 partes, a obra completa em português, que antes não tinha. Então essa edição aqui é uma edição muito boa, que ela abarca todo o Guia dos Perplexos, que é um livro grande e complexo. E esse livro, ele foi escrito em árabe. Só que árabe com os caracteres hebraicos. Na época do Maimônides, lá na Espanha, se usava muito o árabe judaico. Os judeus falavam árabe, só que escreviam o árabe com caracteres hebraicos, do alfabeto hebraico. Então essa obra foi escrita em árabe judaico. A única obra que o Maimônides escreve totalmente em hebraico é o Mishneh Torah. O Mishneh Torah, ele escreve a obra completa em hebraico. Agora, como esse era o idioma, o árabe judaico era o idioma mais utilizado pela comunidade judaica na época, ele escreve quase todas as suas obras nesse idioma. Então, deixa eu botar aqui no prefácio sobre essa obra,
O nome do Maimônides, né? Maimônides é uma derivação latinizada, só que o nome dele é Moshe ben Maimon. Moshe é o filho de Maimon, que o pai dele também era um Rabino Maimon. E ele nasce em Córdoba, né, no século XII, na Espanha, Shalom. O Rambam é um rabino espanhol. O Rambam é um rabino espanhol. Só que nessa época, a Espanha era um país muçulmano, era um país árabe. Por isso que o Maimônides tem uma influência árabe na sua filosofia. Aqui nessa obra, ele vai confrontar alguns grupos muçulmanos, alguns grupos islâmicos, como os calamitas. Os calamitas eram uma corrente filosófica, religiosa que existia na época, e eles tinham conceitos aristotélicos também, assim como Maimônides. Só que existiam algumas diferenças que o Maimônides ele vê muitas incoerências nesse pensamento dessa corrente árabe da época. Então, a comunidade judaica e a comunidade árabe, elas tinham muito contato. Então, muitos judeus que estudavam filosofia através de textos árabes, porque os árabes foram os primeiros a traduzirem as obras do grego para o árabe, e o árabe era uma língua comum na época, então muito da filosofia grega veio para as comunidades judaicas através do árabe. Então tinha muito esse contato. Até que, como a gente sabe da história do Islã, existem os seus extremismos. Então o Maimônides vivia em Córdoba até que ele é obrigado a sair da Espanha por causa das perseguições, porque tinha uma seita extremista, os almohadas, que invadiram a Espanha, que era chamado de Al-Andalus na época. E essa seita era uma seita radical. Então, ou você se convertia ao Islã, ou era expulso ou morto. Então, muitas famílias judaicas tinham que peregrinar, tinham que sair de várias regiões, e com o Maimônides não foi diferente, ele teve que sair da sua terra. Então, o Maimônides ele vai para o norte da África, ele vai para a terra de Israel, só que da terra de Israel ele tem que sair também, porque era dominada pelos cruzados na época. Então, os cruzados tinham essa coisa da conversão obrigatória, ou você se convertia, a mesma coisa dos islâmicos radicais também, ou você se converte, ou é expulso, ou é morto. Então, o Maimônides preferiu sair novamente da terra de Israel e ele vai para o Egito. Ele vai para a cidade de Fosfato, no Egito. E ali é onde ele passa a maior parte, né, da sua vida e morre lá. Então, assim, o Egito também é conhecido como um local de muitos sábios do povo judeu, que a terra de Israel não tinha condições naquela época. Era uma terra dominada pelos cristãos, era uma terra que estava em guerra também entre cristãos e árabes. Uma hora ela estava na mão dos árabes, outra hora ela estava na mão dos cristãos. Enfim, então, apesar do Maimônides ter uma vida conturbada na questão de perseguições, de ter que se mudar e de ter que sofrer com isso, isso não o impediu de ser um dos maiores sábios do povo judeu. Imagina, tem um relato dele que ele diz que para ele sair da casa dele e ir para o trabalho dele, para o ofício de médico, ele tinha que andar quilômetros debaixo do sol do Egito, e para ir e vir. Então isso já tomava muito tempo e esforço do dia. Então ele chegava extremamente cansado em casa e ainda tirava o tempo de estudar, de escrever e de dar o suporte à comunidade judaica do Egito.
ele era um grande rabino, né, e consultado por muitas pessoas. E além de exercer a sua profissão de médico, de líder da comunidade judaica, de ter as perseguições, de ter que estar se mudando, e ele ainda tem tempo de escrever as maiores obras da tradição judaica. Então a gente vê o esforço de uma pessoa que está sobre extrema pressão assim, na questão do cansaço, de ter que se locomover grandes distâncias, de ter a sua responsabilidade como médico, ter que cuidar de uma comunidade, e ainda assim, hoje, 800 anos depois, a gente ainda estuda as grandes obras dele. Então, é uma pessoa extremamente, assim, uma pessoa com um espírito, uma alma extremamente elevada. Apesar de todas as coisas que a gente reclama, né, da nossa vida, imagina só, um tempo desse sem facilidade alguma, ter que passar por tudo isso e ainda produzir grandes frutos que por várias gerações foram influenciadas por isso. Então a gente aprende já com a própria biografia do Maimônides o quanto o ser humano pode, apesar de todas as dificuldades, onde ele pode chegar. Então a própria biografia, a própria vida do Rambam já nos ensina uma lição. Aqui as questões de obras, o Maimônides ele influenciou vários autores posteriores, na própria filosofia também. Então, e na própria medicina, é claro. A obra do Maimônides, ela vai influenciar autores como Kant, Immanuel Kant, na Crítica da Razão Pura. Ela vai influenciar o Tomás de Aquino na Suma Teológica de São Tomás. Ela influencia o Emmanuel Levinas, um filósofo também, entre vários outros autores árabes e cristãos, que são influenciados principalmente essa obra filosófica aqui, que a gente vai começar a estudar. Então, uma obra que influenciou muitos acadêmicos, que não ficou só dentro da comunidade judaica, mas abrangiu uma área maior do que a comunidade judaica. Então, a gente sabe que Maimônides ele vai trazer nesse livro aqui muito da filosofia aristotélica, filosofia de Aristóteles. Apesar de ele discordar em alguns pontos muito importantes de Aristóteles, por exemplo, a eternidade do universo. O Maimônides ele não vai concordar com Aristóteles sobre a eternidade do universo, apesar de Aristóteles acreditar que o universo sempre existiu. O Maimônides ele vai refutar essa ideia do Aristóteles muito aqui nessa obra. Também a ideia de providência divina. Aristóteles acreditava que a providência só funciona de uma forma geral e não de uma forma particular. Já o Maimônides vai contestar essa visão. Vai comparar ela com a visão dos calamitas, por exemplo, que essa escola árabe filosófica também. Então aqui, eu botei aqui no quadro 3 principais assuntos que ele vai abordar nessa obra. É claro que dentro disso aqui tem muitos outros assuntos, muitos outros tópicos. Aqui é só de uma forma geral. Por exemplo, explicar os termos dos livros dos profetas. Na primeira parte desse livro, ele vai falar que existe um grande engano em relação a palavras da Torá. Apesar da comunidade judaica, na época dele, saber o hebraico de uma forma mais litúrgica, não tanto no dia a dia, que eles falavam árabe, mas sabiam hebraico, mesmo assim existem confusões com as palavras hebraicas. E essas confusões geraram interpretações errôneas dentro da comunidade judaica sobre as palavras da Torá ou dos profetas.
Então, um dos motivos para ele escrever essa obra é pegar esses termos que estão no livro dos profetas e na própria Torá e esclarecer para a comunidade o que esses termos estão realmente se referindo. Então há algumas confusões nas próprias palavras hebraicas, por exemplo, que levavam a uma corporeidade de Deus, por exemplo. Em algumas comunidades judaicas se tinha uma noção de que Deus tinha uma forma, porém não era de carne e osso, não era a forma como é um corpo humano, mas era uma forma mais elevada, uma matéria mais elevada. E o Rambam vai falar que essa ideia é uma má interpretação da Torá, porque quando a Torá fala de imagem e semelhança de Deus, no hebraico, imagina na tradução, mesmo no hebraico existia uma confusão da forma. Então, a maioria do povo mais simples das comunidades judaicas tinham dificuldade com essa interpretação e acreditavam que Deus podia ter alguma forma, porém um tipo de matéria mais elevado do que a matéria humana. Aí o Rambam vai refutar essas ideias. Então, assim, se dentro do idioma hebraico ainda existe a questão da interpretação das palavras, imagina as traduções. Por isso que é bom ter um sábio como Maimônides, que é perito na gramática, na língua hebraica, explicando essas palavras para a gente. Porque nós aprendemos a Torá e os profetas através da tradução. A tradução é uma interpretação. E até a interpretação dentro do idioma hebraico ainda há algumas dificuldades dentro do idioma hebraico. Então o Maimônides era perito no idioma. Então a gente vê, é perito na filosofia, é perito na tradição judaica, ainda é perito na medicina, ainda é perito na gramática, no hebraico e no aramaico. Que ele vai fazer aqui muitas comparações com o aramaico de Onkelos, que foi um grande sábio convertido, né, do povo judeu ali dos primeiros séculos. Então Onkelos ele faz a primeira tradução da Torá do hebraico para o aramaico. E a tradução de Onkelos ela é muito interessante também, porque ela é muito profunda. E a tradução de Onkelos também vai ser uma fonte de várias interpretações aqui que o Maimônides vai usar para as próprias palavras aqui, na questão de interpretação. E a gente falou dos termos dos livros e as alegorias. É outro ponto muito importante que o Maimônides vai tratar, a questão das alegorias. Os profetas, eles não são autores fáceis de se entender, porque os profetas são escritores que trabalham com as metáforas, as alegorias. E isso, na própria época do Rambam, trazia muita dificuldade. A questão de saber interpretar os profetas. E ele vai trazer uma interpretação correta de vários autores, como Oséias, Jeremias, Isaías. Então, com isso, com essa interpretação das alegorias, a gente consegue dissolver várias dificuldades que existem nos textos dos profetas, contradições que podem aparecer a princípio, e o Rambam vai utilizar a forma de se interpretar as alegorias para dissolver essas dificuldades de interpretação dos profetas. Os profetas sempre foram difíceis de entender, não é de hoje. Até na época do Maimônides, 800 anos atrás, não se tinha uma interpretação definida assim, uma interpretação de uma forma linear dos profetas. Existiam várias interpretações em cima dos profetas, e essas interpretações causavam outras dificuldades no próprio texto ou contradições. Então ele vai tentar fazer aqui trazer um método de se interpretar melhor os profetas.
passando essa parte, esse livro aqui, ele vai abrir com uma introdução, que é muito importante para a gente entender qual a proposta do Maimônides para esse livro. Ele abre o livro com a introdução. Ele fala assim: em nome do Eterno, Deus do Universo. Aí ele abre a introdução. Meu pensamento te guiará pelo caminho reto e trilharás a sua vereda. Ai daqueles que se extraviam no campo da Torá. Vem, segue na direção do seu caminho. O impuro e o ignorante, por ele não passarão. De caminho sagrado ele será chamado. Carta ao discípulo, para o Rabi Yosef bin Aknin. Então, essa carta aqui vai ser o motivo do porquê que o Maimônides vai fazer esse tratado e por que ele vai se chamar Guia dos Perplexos. Então, olha só que interessante. Para Rabi Yosef, que Deus o proteja, filho do Rabi Erudá, que descansa no jardim do Éden. Quando estiveste diante de mim, meu caro discípulo, que Deus te proteja, filho de Rabi Erudá, vindo de um país distante para estudar comigo, teu valor cresceu em meus olhos por teu empenho nos estudos e por teu grande desejo aos assuntos de investigação que encontrei em teus poemas. Esta foi a minha impressão desde que chegaram a mim os teus escritos e os teus contos de Alexandria, antes de eu testar a tua capacidade de apreensão. Então me perguntei, será que o teu desejo é maior do que tua compreensão? Mas quando estudaste comigo, que estudaste da astronomia, e antes disso, ao estudar os estudos da matemática, que devem necessariamente servir de preparação a esse estudo, a minha felicidade aumentou a respeito de ti por causa da qualidade elevada de tua mente e da rapidez de tua apreensão. Observei o grande desejo que tinhas pela matemática, e portanto deixei que continuasses a estudando, pois sabias onde chegarias. Depois, quando estudaste comigo, que estudaste da lógica, coloquei minhas esperanças em ti e te julguei digno de revelar-te os segredos dos livros, o segredo do livro dos profetas, para que pudesses compreender o que deve ser compreendido pelas pessoas perfeitas. Comecei então a te dar alusões e certas indicações, e notei que buscava mais de mim. Insistia que eu te explicasse alguns pontos dos assuntos metafísicos e que eu te explicasse as intenções dos calamitas sobre este tema. E queria saber se seus métodos eram baseados em demonstrações ou, caso contrário, no que se baseavam. Percebi que tinhas adquirido algum conhecimento desses assuntos de outros mestres e que estava perplexo e desorientado. E tua nobre alma exigia de ti encontrar os objetos de desejo. Eclesiastes 12, 10. Não hesitei em te afastar disso e te recomendei que aprendesses as coisas ordenadamente, de modo que a verdade fosse estabelecida para ti de uma forma metódica e sem esperar que a verdade aparecesse casualmente. Enquanto estavas comigo, jamais recusei explicar-te os versículos ou algum dito dos textos dos sábios, cujo significado te era desconhecido. Mas quando Deus decretou a nossa separação e tu partiste, as nossas direções despertaram, as nossas discussões despertaram em mim uma resolução que estava enfraquecida. Tua ausência me levou a compor este tratado para ti e para os outros que são como tu, mesmo que sejam poucos. E eu dividi em capítulos, e que tudo o que foi escrito, que chegue a ti sucessivamente onde estiveres e fique em paz. Então, aqui ele vê de um aluno dele essas dificuldades que existiam entre o que ele estudava, a filosofia, e o que ele recebia de tradição judaica. Então, muitas vezes, poderia entrar numa contradição. Então, numa terra onde o conhecimento científico estava muito grande, principalmente os jovens estudantes ficavam perplexos. Então, será que eu preciso abandonar a minha identidade judaica, a minha tradição, para seguir os estudos? Ou será que dá para encaixar essas duas coisas? E será que uma anula a outra? Essas eram dúvidas muito pertinentes. Então, por isso que o Maimônides ele vai fazer esse tratado. Ele vai explicar esses assuntos que deixavam as pessoas perplexas. Por isso que ele bota como Guia dos Perplexos. Porque as pessoas ficavam perplexas sobre isso.
será que a Torá ela é contraditória a isso, ou isso é contraditório à Torá? Então, quais os dois eu devo seguir? Até hoje, né? Até hoje existe essa ideia, né, de quando uma pessoa ela começa a estudar muito da ciência, filosofia e tal, ela começa naturalmente a ter um certo ceticismo. E o Maimonides vai falar que não precisa acontecer, não precisa ser muito bem dessa forma. Tem como você pegar a filosofia, a coisa secular, o estudo secular, e aprender isso à luz da Torá. Os textos da Torá iluminam os assuntos seculares. Então, existe uma forma. Porque se a Torá é verdade, mesmo a ciência, os estudos da filosofia não podem anular ela, porque então ela não é verdade. Mas se a filosofia ela busca respostas, ela é um método muitas vezes científico, uma epistemologia, uma teoria do saber, ela, no caso, deve encontrar a verdade. Então, como pode ser? Eu preciso anular a Torá para ir em busca da filosofia, das ciências, ou posso unir esses dois? Aí o Rama vai justamente explicar a ciência de acordo com a Torá e vai tirar as mais interpretações sobre a Torá e os textos dos profetas. Então, ele diz aqui, o primeiro objetivo desse tratado é explicar o significado de termos que aparecem no livro dos profetas. Alguns desses são homônimos. Então, o que é um homônimo? Homônimo é uma palavra que designa coisas distintas. Pode haver, por exemplo, a palavra raposa é um homônimo. Por quê? Porque raposa é um animal. Só que a gente usa raposa para uma pessoa astuta. Então, a raposa, a palavra raposa, no sentido de astuto, pode designar o homem. Só que o homem não é o animal raposa. Então, essa palavra é um homônimo. Ela tem significados distintos. Ou também preposição para, ou para, verbo parar. Uma palavra homônima também. E essas palavras homônimas, elas causaram muitas dificuldades na própria Torá. Entre um termo hebraico que podia significar duas coisas distintas, quando se opta por uma dessas coisas, pode ir para um lado totalmente contrário do que o autor, do que o texto realmente queria trazer. Uma coisa é conhecer o texto, outra coisa é conhecer a mente do povo. Exatamente. Porque a própria tradução do idioma também é uma interpretação. E existe dentro do próprio idioma uma palavra que significa coisa diferente. Então, como que você vai saber se uma palavra X no hebraico vai querer dizer realmente uma coisa num contexto X ou num contexto Y, se você não tem mais o autor daquele texto? Por isso existe a tradição judaica sobre aquele texto. O Maimonides, muitas vezes, apesar de fazer uma pesquisa crítica e ser muito sério nessa questão, ele vai trazer os sábios do Talmud para dar um aval, para dar uma base do que ele quer dizer. Ou seja, o Maimonides, ele acredita que a tradição milenar, a tradição do Talmud, da Guemará, elas trazem uma interpretação mais correta possível do que os textos posteriores ao Talmud. Então, os sábios da época do Talmud ou da Mishnah, na época da Guemará, já é uma discussão sobre os sábios da Mishnah. Só que os sábios da Mishnah,
segundo o Rambam, eles são a base de uma interpretação correta do texto, que é a tradição, uma tradição verdadeira. E os sábios da Guemará são os que estão mais próximos da tradição da Mishnah, são os que interpretam a tradição da Mishnah. Então, tudo que posteriormente se afastou e mal interpretou os sábios do período Mishnaico foi um desvio, não souberam interpretar de uma forma como os sábios queriam trazer aquele assunto. Por isso que gerou várias dificuldades. Apesar dos textos do Talmud muitas vezes serem contraditórios um ao outro, esse é dos tópicos que ele vai trazer aqui. Ele vai explicar o porquê que autores do Talmud se contradizem. E ele vai trazer isso para outras obras também, de como isso funciona. Esse tratado, ele diz, possui também um segundo objetivo, é explicar alegorias muito obscuras que são encontradas no livro dos profetas, sem que seja dito claramente que são alegorias. Ao contrário, o ignorante e o tolo as tomam em seu sentido literal e negam-lhe um sentido oculto. Quando uma pessoa verdadeiramente instruída as examina e as interpreta no sentido literal, fica com grande perplexidade. Mas quando nós lhe explicamos o sentido alegórico ou advertimos que se trata de uma alegoria, então ela pode encontrar um caminho para sair daquela perplexidade. Então, assim, dentro dos textos, o autor, o profeta, ele não é muito claro na divisão do que é literal e do que é alegórico. Por exemplo, podem ter passagens que são inteiramente alegóricas. Mas, como que a gente vai saber o limítrofe entre aquilo que ele está falando de uma forma alegórica e do que está acontecendo realmente na vida daquele profeta, ou seja, no seu cotidiano? Como que a gente vai fazer essa divisão do que ele fala no sentido literal e do que ele fala no sentido alegórico? Então essa é uma coisa que está muito assim, um limítrofe muito difícil de você limitar. Os assuntos que despertam a atenção, que são mencionadas na obra talmúdica do próprio Rambam, é o Maaseh Bereshit e o Maaseh Merkavah. Não sei se alguém aqui já ouviu falar desses termos, Maaseh Bereshit e Maaseh Merkavah. Maaseh Bereshit significa a carruagem da criação. É uma forma que ele vai interpretar aqui como uma forma da física. E o Maaseh Merkavah é o relato da carruagem celeste. Então, Merkavah, o Maaseh Merkavah, seria, por exemplo, o relato dos profetas como Isaías, como Jeremias. Maaseh Bereshit seria o relato das primeiras partes da Torá. Então, existe aqui uma divisão, que, entendendo de uma forma, assim, uma linguagem aristotélica, seria a física e a metafísica. Os profetas, eles vão falar de uma forma que entra em Maaseh Merkavah. É o que hoje a gente chama de Kabbalah. Nessa época e nesse contexto regional, nesse contexto cultural, Os chamados de místicos da Merkavah. Exatamente, a Kabbalah era chamada de Maaseh Merkavah, relato da carruagem celeste. E o próprio Rambam, ele nunca fala a palavra Kabbalah, porque não é uma palavra que não está na comunidade judaica, não está ainda. Ela existe, só que com o nome de Maaseh Merkavah. Veio a ser utilizada a Kabbalah quando?
A palavra, o nome é recente. a palavra Kabbalah, ela vem de uma visão mais sistematizada da sabedoria do Massim Merkavah depois do Arizal. Ah, tá. Depois que o Rabi Isaac Luria, ele pega e faz uma sistematização da sabedoria mística, da forma do Sod, a forma mais profunda dos textos, ela vai se tornando uma forma mais sistemática de entendimento. A partir daí, os cabalistas mais posteriores vai se tendo essa palavra de decaber, de receber, de recebimento, de recepção. E antes era uma coisa só, né? Depois do Arit ficou algo à parte. Sim, porque se cria uma sistematização da própria, aqui ele vai chamar de metafísica. O Rambam, ele vai explicar tudo que a gente vê aqui, que está escrito metafísica, um assunto do Sod, o nível mais profundo dos textos da Torá, dos profetas. A gente não pode confundir aqui metafísica com simplesmente o termo aristotélico somente, o conceito aristotélico de metafísica. Ficção. É claro que a metafísica aqui é muito influenciada pelo Aristóteles. Só que, quando se trata dos termos da Torá e do livro dos profetas, o Rambam ele vai falar metafísica para se referir à parte espiritual, ou seja, tudo que os termos alegóricos eles vão querer trazer para nós. Os termos alegóricos eles são como se fosse uma roupagem para a metafísica. A metafísica, nesse sentido, ela não é transparente de uma linguagem, de uma forma não metafórica. Ela só é perceptível através do metafórico dos profetas. Por que? Aí a gente pergunta, por que os profetas escreveram desse modo, não escreveram claramente? Por que eles tiveram que fazer metáforas, enigmas? Por que eles tiveram que dificultar o texto? Por que não simplesmente escrever de uma forma mais clara? E ao longo desse tratado a gente vai entender por que eles tiveram que fazer isso. Por que eles tiveram que usar a roupagem da coisa alegórica para esconder o tesouro que está por trás da palavra, está por trás da palavra hebraica. Então, a gente já vai pular aqui para um relato que esclarece esse assunto. Ó, tem um relato aqui. Ó, esse daqui a gente vai conseguir entender qual o sentido da alegoria e por que o sentido literal ele possui um grande valor, mas o sentido alegórico o que está atrás do alegórico possui um sentido mais rico ainda do que o sentido simplesmente literal. Olha essa parte aqui. O sábio disse. O sábio disse. Aqui o sábio está se referindo ao rei Salomão. Como maçãs de ouro em redes, assim é a palavra dita conforme suas diferentes faces. Provérbios 25, 11. Aqui redes é mais que outro no hebraico. Ouça a explicação que ele disse. Masquiot são esculturas reticulares, feitas com uma malha extremamente fina, ou seja, que tem orifícios extremamente finos como a obra dos ourives, e são chamadas de masquiot porque o olhar penetra nelas. E a tradução ao aramaico de Vayashkev, ele observou, Veisteki, que se refere ao termo masquiot. Então ele disse, com a maçã de ouro em uma rede de prata, cujos orifícios são muito finos,
Assim é a alegoria dita conforme suas duas faces. Translúcida. Olha a profundidade desse texto, de um texto de Provérbios. Essa coisa chamada de masquiot é uma rede com orifícios extremamente finos. Essa é o sentido da alegoria. Veja como é extraordinária a sentença que busca descrever uma boa alegoria. Ela diz que o discurso possui duas faces, o sentido literal e o sentido oculto. O sentido literal é belo como a prata, que é o sentido dos provérbios, que são coisas boas para o nosso dia a dia. São conselhos que a gente pode trazer, os conselhos dos provérbios para o nosso dia a dia. Várias áreas da nossa vida, os provérbios são extremamente essenciais, mesmo que de uma forma literal. O interessante é que nas traduções a gente não chega nem perto dessa ideia. Porque na tradução comum a gente vê como maçã de ouro em bandejas de prata é a boa palavra dita a seu tempo. A ideia que passa é o que? De algo belo. É uma boa palavra dita na hora certa, é como maçã de ouro, ou seja, é algo valioso. Mas, ou seja, nem passa perto do... Sim. Então aqui a gente vê a profundidade disso. São textos que passam despercebidos. São textos que a gente lê. São textos que a gente lê no nosso dia a dia, que a gente lê um provérbio, a gente lê Eclesiastes, e isso passa despercebido. Passa como um texto puramente com um sentido moral, uma ética, algo totalmente prático só. Muitas coisas, elas passam simplesmente como sem muito valor, uma coisa mais rasa. Mas olha que interessante. O sentido literal e o sentido oculto. O sentido literal é belo como a prata e o seu significado oculto é mais belo que o seu sentido literal, ao ponto que o sentido oculto se diferencia do sentido literal como o ouro se diferencia da prata. É necessário que haja algo no sentido literal que indique o leitor a existência do significado oculto, como aquela maçã de ouro que foi coberta por uma rede de prata com orifícios extremamente finos. Quando ela é vista de longe, ou quando não é examinada atentamente, pensa-se que a maçã é de prata. Ou seja, quando a gente lê um texto dos provérbios, a gente lê o texto e pronto. Aquilo é um sentido moral que o autor, no caso Salomão, está nos trazendo. Aí, só isso. Isso tem um significado valioso. É o significado como a prata. Mas ainda não é o ouro. Mas ainda não é o ouro. O que está por trás das palavras de Salomão? Quem possui o olhar penetrante, ao observar atentamente, enxerga com clareza o que há dentro da rede, e percebe que a maçã é feita de ouro. Assim são as alegorias dos profetas. Quando lidas literalmente, suas palavras contêm uma sabedoria útil em várias frentes, entre outras, para as melhorias das condições sociais da humanidade, como consta o sentido literal dos provérbios de Salomão e outros escritos semelhantes. Mas seu significado oculto é uma sabedoria útil para conhecer as verdadeiras crenças em sua realidade. Saiba que as alegorias proféticas são feitas de duas maneiras. Há as alegorias em que cada uma das palavras tem um significado, e há outras em que o conjunto da alegoria é o que explica o assunto apresentado. Então, como é que a gente vai fazer essa divisão se a gente não tem essa percepção profunda do texto e muito menos ainda a gente lê uma tradução? Que a tradução ela não dá nem a brecha da gente penetrar mais profundo no texto. Toda tradução é uma traição. Exatamente, essa é
a grande coisa da tradução. Ela é, por um lado, uma coisa excelente, porque ela nos faz entrar em contato com a cultura do texto, com a riqueza do texto, só que ela não traz toda a riqueza do texto. Ela é uma limitação. Então, por isso que é tão fácil mal interpretar as Escrituras. É por isso que, ao longo de milhares de anos, mesmo as Escrituras sendo o livro mais popular, mesmo assim é um livro muito pouco compreendido. É muito pouco compreendido, principalmente na cultura ocidental que nós vivemos, porque apesar de a gente carregar uma ideia baseada na tradução do texto, a gente ainda carrega uma tradição ocidental sobre o texto. A gente não lê as escrituras hebraicas com uma visão hebraica do texto. A gente lê o texto traduzido do hebraico com uma tradição ocidental. Então, como que a gente pode se aprofundar nas escrituras? Eduardo, deixa eu te contar. Assim, os sábios dizem, os próprios sábios dizem que a transliteração ela se aproxima muito mais, né, do que a tradução. A transliteração, né, do significado das palavras. Sim, porque a transliteração ela vai lidar com Fonética. a verbalidade, Fonética. a fonética da coisa. Mas ela não vai te trazer o sentido da palavra. Ela vai te trazer o jeito como você pronuncia a palavra. Mas como que vai penetrar dentro da palavra hebraica? Se a gente Você sabe pronunciar, mas não sabe entender. não há o entendimento da palavra, do que ela realmente quer dizer. E uma dificuldade maior ainda, que essas palavras em hebraico ainda são alegorias, ainda são vestimentas. Ou seja, dentro de quem sabe hebraico, ainda existe uma dificuldade. É por isso que dentro da comunidade judaica do período de Maimônides, ainda existia dificuldade no próprio texto hebraico. Imagina para nós, que lemos ela com uma tradição cristã e ainda uma tradução para o nosso idioma, que não é um idioma semítico. É tradução interpretativa, né? Aí embora mais ainda no meio de campo. E se traduzir mesmo o hebraico como ele é, na letra fria, sem interpretação, ele fica mais incompreensível ainda. Não dá para traduzir 100% do hebraico para o português. Não. Porque as palavras são diferentes. Até porque cada palavra é uma ideia. Uma palavra tem muitos erros, né? Justamente, tem palavras que uma palavra ela tem de 5 a 6 por vez. Então, assim, continuando aqui no texto, ele diz aqui que há duas separações. Uma, que cada palavra ela tem o seu significado oculto, ou que dentro dessa profecia o conjunto das palavras trazem um significado. Então, como que a gente vai fazer essa separação? Como que a gente vai saber essa diferença? Neste segundo tipo, ou seja, em que o conjunto da alegoria é explicado pelas várias palavras, não quer dizer que cada palavra seja uma alegoria, mas que o conjunto de palavras trazem uma alegoria. Nesse segundo tipo, virão várias palavras que nada acrescentam ao assunto apresentado, mas que servem de adorno para a alegoria, para a organização do discurso ou para ocultar o assunto da alegoria, de modo que o discurso siga conforme o sentido exterior da alegoria. Compreendas isto bem. Então, ele traz um exemplo. Um exemplo da primeira espécie, que é o que cada uma das palavras tem um significado, é encontrado na passagem. E eis que uma escada estava posta na terra. Gênesis 28:12. A palavra escada indica um assunto. As palavras postada na terra indica um segundo assunto. As palavras o seu topo chega aos céus indicam um terceiro assunto. Anjos de Deus indicam um quarto assunto.
Sobem indica um quinto assunto, descem indica um sexto assunto, e o eterno estava acima dela, indica um sétimo assunto, de modo que cada expressão acrescenta um significado ao conjunto da alegoria. Então, olha só, dentro desse versículo... Uma frase, você escreve um livro. É mesmo. É verdade. Porque aqui a gente lê na Torá que esse aqui é o relato de Jacó. Que ele havia uma escada postada sobre a terra, né, que o topo dela atingia os céus. Então, dentro de cada uma dessas partes, dá para se escrever, se interpretando profundamente, como se cada uma fosse uma maçã de ouro. Só que ela está revestida dessa rede, que a gente olha ela mais distante, numa leitura superficial, ela parece de prata. Um exemplo da segunda espécie da alegoria profética se encontra na seguinte passagem. Então essa aqui é um tipo de alegoria em que nem todas as palavras têm o sentido alegórico, mas elas servem de adorno para a alegoria. Olha essa passagem. Pois da janela de minha casa eu olhei pela minha ventana e vi muitos tolos, e distingui entre os jovens um que era desprovido de entendimento, passando pela praça pública em um canto, e seguia no caminho de casa. No crepúsculo, quando o dia desapareceu, a escuridão da noite em sua tenebrosidade, eis que uma mulher vem ao seu encontro, com a aparência de prostituta e astuta de coração. Ela é agitada e indômita, às vezes está fora, às vezes pelas ruas. Então ela o agarrou. Sacrifícios pacíficos tenho contigo, por isso saí ao teu encontro. Já cobri de tapeçaria, já perfumei a minha cama. Venha, vamos nos saciar de amor, pois o marido não está em casa. Ele levou uma bolsa com prata. Ela o seduz por tantas palavras. Ela o leva com seus lábios falaciosos. Provérbios de 6 ao 26. Então, olha essa, que é uma alegoria muito profunda. Qual o significado disso? A princípio, é um jovem, né, que é seduzido por uma mulher, que é um jovem tolo, é seduzido por uma mulher casada. Toda essa passagem tem o objetivo de nos advertir que não devemos seguir as paixões e os prazeres corporais. Ele comparou a matéria, que é a causa de todas as paixões corporais, a uma prostituta, que, ao mesmo tempo, é uma mulher casada. E sobre esta alegoria constitui todo o seu livro. Nós explicaremos em alguns capítulos deste tratado a sabedoria que teve ao comparar a matéria com uma mulher casada e infiel. E explicaremos como terminou seu livro com o elogio da mulher que não é infiel e que se ocupa com o bem da sua casa e o bem-estar do seu marido. Pois todos os obstáculos que impedem o ser humano de alcançar a perfeição final, toda deficiência e todo pecado, se incorporam a ele pelo lado da matéria, conforme explicaremos neste tratado. E tudo isso é entendido nesta alegoria de forma geral, ou seja, que o ser humano, não deve seguir unicamente a sua natureza animal, isto é, a sua matéria, pois a matéria imediata do ser humano é também a matéria imediata dos outros animais. Após ter explicado e revelado o segredo desta alegoria, não espero que questiones o que se oculta sob as palavras: sacrifícios pacíficos tenho contigo, hoje cumpri meus votos. Versículo 14. Qual sentido está oculto em já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria? Versículo 16, que é adicionado ao sentido geral pela observação: o marido não está em casa. Versículo 19. E sobre tudo o que segue naquele relato, pois tudo isso é a continuação da narrativa conforme o sentido literal da alegoria.
pois os detalhes descritos são típicos de como acontecem os adultérios e as palavras usadas são semelhantes às palavras que os adúlteros usam para se dirigir uns aos outros. Compreenda bem o que digo, pois é um princípio muito importante para aquilo que pretendo explicar. Então, o que a gente aprende aqui? Dentro dessa alegoria, o sentido geral, não que todas as palavras carregam um sentido alegórico, seja uma alegoria, mas eles são um adorno para a alegoria geral, que é essa ideia desse jovem com a mulher. Quando a gente não sabe a limitação entre o que é literal e o que é alegórico, a gente vai se enrolar, porque a gente vai buscar esse sentido alegórico o que está literal, a palavra que está no texto para completar a narrativa. E, por outro lado, se a gente interpretar tudo literal, aquele sentido alegórico vai passar desapercebido, porque tudo vai estar no sentido literal. Então, por isso que essa observação aqui do Rambam vai ser importante para a gente saber como fazer essa separação e entender a profundidade do texto. Aqui ele dá uma recomendação sobre a leitura desse tratado. Se desejas compreender tudo que contém de maneira que nada te escape, relaciona esses capítulos uns aos outros e tenha como objetivo não somente compreender o significado de cada capítulo em seu significado geral, mas também tenta compreender cada palavra de acordo como ela se encontra inserida no discurso, mesmo que tal expressão não faça parte do assunto principal do capítulo. Então, a gente finaliza aqui a leitura que está na introdução. Na próxima aula, a gente vai começar realmente a primeira parte desse livro. Primeiro capítulo do Moreno do Rio. Só para complementar o entendimento e o estudo aí, por exemplo, às vezes tem pessoas que, eu não digo todas, mas tem muitas pessoas que pensam que o adúltero, ou aquela pessoa que adultera, é só quando um homem trai a mulher ou a mulher trai o homem. Só que nesse sentido literal mesmo, ali na íntegra, o adúltero é todo aquele que modifica algo. Então, no caso, quando a pessoa pega algo no seu contexto original e ela traz para outro contexto, sem manter a originalidade da coisa, então ela é um adúltero. E automaticamente ela faz muitas pessoas também adulterarem por causa desse erro, entendeu? É o que acontece hoje no mundo, né? No caso, com essa adulteração, trouxeram as Sagradas Escrituras para vários idiomas, aí fizeram o quê? Os primeiros lá atrás, quando eles fizeram isso, eles se tornaram adúlteros. Então, eles também foi pedra de tropeço para todas as nações. Então, quer dizer, muitos erram e tropeçam por causa do que aconteceu lá atrás, dos adúlteros, né? Adulteraram as coisas lá. Então, eles são adúlteros e tornou milhões, bilhões adúlteros também. No caso, no seu sentido literal, né, da coisa. Sim, exatamente. E a gente vai tentar pegar a essência das escrituras, da Torá e dos profetas, para trazer aqui um entendimento que vai além do que a gente está acostumado, pelo senso comum ou pela tradição ocidental de se entender a Torá, ou se entender o livro dos profetas. Na próxima aula, a gente vai começar o capítulo 1, que ele já traz umas palavras muito importantes que estão no início de Bereshit. Ele vai falar sobre as palavras imagem e semelhança, que são uma das que mais trazem confusão. Essa é boa. As palavras Selem não percam, beijo, galera. Deixa esse gostinho para sábado que vem. Na próxima aula a gente vai entrar nisso, que causa muitos mal entendidos dentro do próprio idioma hebraico. Imagina nas traduções. Então, na próxima aula, sábado que vem, a gente vai entender o que significa imagem e semelhança. Amém. Amém? Amém. Vamos lá, gente.
10 minutos de intervalo. 10 minutinhos de lanche. Aí, show de bola, hein?